Legislação da acessibilidade. Vamos falar da legislação da acessibilidade e vamos articular essa legislação à cidadania. Dizemos que a legislação brasileira, ela é uma das melhores legislações, que norteiam todos os espaços de acessibilidade, desdobram-se em todos os recursos de acessibilidade. O que nós temos que prestar atenção é na sua aplicação. Tá? Então, vamos contextualizar um pouco essa legislação, que surge a partir de uma necessidade, a partir de um contexto social atual, impregnado por diferentes variáveis, diferentes contingências, que fazem com que a legislação tenha que se apresentar. Então, vale recuperarmos na memória histórica uma importante legislação que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos, ela data de 1948, 49, do século passado. E ela já é uma importante carta de direitos humanos porque ela foi escrita por diferentes pessoas de diferentes nacionalidades, pesquisadores, juristas, cientistas, que vão pautar nessa declaração os direitos fundamentais do humano, vão priorizar os direitos humanos. E são esses os direitos humanos que hoje nós vemos vigorar naquilo que são as legislações, naquilo que são os pressupostos da acessibilidade, da inclusão social, da inclusão educacional. Tá? Falando então dessa legislação, dessa contextualização, vale a pena recuperarmos aquilo que foram os eixos, os pressupostos estabelecidos na inclusão. Tá? A inclusão já data para nós do final do século passado, tá? 1950, nós diríamos que a inclusão ela já está acontecendo nos Estados Unidos. E no Brasil ela data da década de 1980. Tá? Então a inclusão ela vem também como um movimento social, como uma demanda da população, tá? Desse exercício de cidadania, e ela vai trazer uma mudança de paradigma social, tá? Pautada sobre alguns pressupostos, alguns eixos que possam atender principalmente aqueles que eram os excluídos da sociedade. Principalmente, ela vai trazer no seu bojo a inclusão dos deficientes, do deficiente auditivo, visual, intelectual, do deficiente motor. Então, a inclusão é essa primeira bandeira da acessibilidade. É hoje um conceito que nós já temos como um conceito histórico, e na atualidade nós buscamos hoje falar desse conceito que é a acessibilidade. Mas, sem dúvida, não podemos deixar de falar da inclusão, porque ela alicerçou a acessibilidade nos dias de hoje. Tá? Então, a inclusão, ela traz alguns pressupostos que vale a pena nós lembrarmos. O primeiro deles trata da questão da autonomia. Então, a inclusão vai dizer que aquele sujeito, aquela pessoa que está excluída, ela deve, a partir da organização de práticas inclusivas, poder desenvolver a sua autonomia. Essa autonomia que está prevista nos direitos do exercício da cidadania deve também estar previstas para aquele que sofre de algum tipo de deficiência ou ainda que apresenta uma mobilidade reduzida ou ainda ao idoso que já não consegue mais ter tanta autonomia de vida assim. Então, a inclusão tem por prerrogativa desenvolver essa autonomia. Um outro conceito importante da inclusão é a independência, tornar as pessoas cada vez mais independentes. Claro que quando falamos da deficiência e de algumas deficiências em particular, nós vamos verificar
que essa independência, né, ela não pode ser plena, né, em virtude das grandes limitações que a deficiência imprime à pessoa, né? Mas nós devemos caminhar nesta direção da independência, né? Então, num rumo à independência, mesmo que ela não possa ser plena. Tá? Um outro pressuposto na inclusão trata do empoderamento. E do que trata o empoderamento? O que quer significar o empoderamento? Né? Ele diz, né, no desenvolvimento da potencialidade, né, em assumir, né, que todas as pessoas, independente, né, da sua deficiência, elas têm uma potencialidade própria, né, e cabe, né, então, aos recursos, aos instrumentos, desenvolver essa potencialidade. E na medida em que essa potencialidade é desenvolvida, também cabe à pessoa responsabilizar-se. Quer dizer, ele pode fazer escolhas, mas ele tem que se responsabilizar pelas escolhas que faz. Esses pressupostos inclusivos são importantes, então, para isso que é o fundamento da legislação sobre a acessibilidade. Vale, então, nós destacarmos, né, a lei, né, da acessibilidade, que é a Lei 10.098 do ano de 2000. Né? Então, essa lei federal que norteia os pressupostos, né, as pautas da acessibilidade, ela visa principalmente dar acesso, né, dar a acessibilidade, criar condições, né, para que as pessoas tenham autonomia, a independência e o empoderamento, né? E ainda, né, a lei federal estabelece a eliminação das barreiras. Quer dizer, a eliminação de qualquer obstáculo que restrinja, né, a independência, a autonomia, o empoderamento de qualquer pessoa, né, seja ela, né, com deficiência, seja ela com alguma limitação ou ainda os idosos. Dentro, né, da Lei Federal de Acessibilidade, nós vamos encontrar as dimensões de acessibilidade. Essas dimensões da acessibilidade, as 6 dimensões de acessibilidade, são os desdobramentos, né, daquilo que deverá ser, né, aonde nós caminhamos no século XXI, né, essa verdadeira, essa plena acessibilidade. Então, essas dimensões elas têm sido conquistadas gradativamente, né, e elas requerem, sem dúvida, todos aqueles pressupostos, né, desse contexto da acessibilidade nos dias atuais. A primeira dimensão é a dimensão arquitetônica. Nós dizemos que esta dimensão arquitetônica ela é uma dimensão mais fácil, porque ela remete à organização dos espaços físicos, né? A um redimensionamento de todos os espaços físicos. A segunda dimensão de acessibilidade é a comunicacional. Essa dimensão vai tratar exatamente da comunicação, né? E da comunicação nos tempos de globalização e de tecnologia. A terceira dimensão da acessibilidade é a acessibilidade metodológica. Especificamente aqui estamos falando, né, das possibilidades de flexibilização de métodos que possam atender às necessidades das deficiências, né? Então, na escola trabalhamos muito com a acessibilidade metodológica, flexibilização de currículo, flexibilização dos processos de avaliação. Uma outra dimensão na acessibilidade é a acessibilidade instrumental, né? Que são os recursos, todo o tipo de recurso que nós vamos poder utilizar para dar acesso às pessoas que dela necessitam. Aqui as tecnologias, né, as tecnologias assistivas, a comunicação alternativa é um importante instrumento de acessibilidade. Outra dimensão importante é a programática, né? E aqui, nessa dimensão, nós vamos verificar os diferentes programas, decretos, normatizações, né, que vão cada vez mais dar sustentação, né, legislando sobre a acessibilidade.
E a última dimensão, né, da acessibilidade é a atitudinal. E desta dimensão nós dizemos, né, esta dimensão é a mais complexa, a mais difícil, porque ela depende de cada um de nós. Ela depende da nossa postura diante da acessibilidade. É talvez a mais barata, né? Mas sem dúvida a mais difícil.